Muito bem, de volta com o debate de Leões pela Rádio Sociedade da Bahia, parceria com o site Bahia Notícias e o Bar Futebol Clube. Passamos agora para o terceiro bloco, é a segunda rodada de jornalistas perguntando para candidatos. O Glauber foi o terceiro, passa a ser o primeiro agora, nessa ordem. Por favor, Glauber, você tem 1 minuto para fazer a pergunta, o candidato 4 minutos para responder. Paulo Carneiro, eu quero saber se, caso você seja eleito, vença o pleito aí do próximo dia 15, queria que você falasse um pouco da internacionalização do Vitória, da marca Vitória. Você já tinha me dito que já tinha um projeto sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Só um minuto, quem comenta é Ricardo Davi. No vídeo que o Ricardo já está treinado sobre internacionalização. No vídeo que eu preparei, detalhando a nossa proposta de trabalho, que está no nosso site, eu falo com mais detalhes. Aqui eu não vou ter tanto tempo, mas esse processo de internacionalização do Vitória começou lá atrás, em 95, quando nós vendemos Ramon e Rodrigo para o Bayer Leverkusen, e na noite da negociação, um domingo, depois de um jogo Vitória e Camaçari, que ganhamos de 2-0, eu conversando com o senhor Rainer Kalmund, que era o executivo, o manager do Bahia, eu disse a ele que tinha uma condição para eu fechar o negócio, que era o Vitória participar de um torneio internacional. E eles me levaram para um torneio que acabou estabelecendo uma longa parceria com o Vitória, que foi o PSV da Holanda. E durante 10 anos, gozado que o Vitória perdeu a vaga desse torneio no ano que eu saí. 10 anos nós disputamos esse torneio, ganhamos 5 vezes e só enfrentamos equipes de ponta. Sabe? E lá estabeleci uma relação muito próxima com o PSV. E na época da profissionalização do futebol, eles tiveram até interesse na empresa Vitória S.A. Mas o fato é que tem que ser um programa muito mais abrangente do que simplesmente levar as nossas categorias para o exterior. Você tem que alavancar a marca buscando também novos mercados onde você possa criar escolas e academia de futebol, certo? Com duplo sentido de projetar a marca, como os clubes ingleses fizeram na China, né, que são famosos, e ao mesmo tempo você desenvolver uma integração com esses mercados emergentes. E isso passa também pela América do Sul, né? O Vitória precisa disputar torneio da América do Sul para que os nossos garotos se acostumem com a maneira de jogar do sul-americano, que é diferente do europeu. Então, essa prática, não disputar muito, porque o nível técnico é mais baixo, certo? Mas disputar 1, 2 torneios por ano na América do Sul é estratégia para quem sonha em chegar a Libertadores. Isso faz fazer parte da estratégia. E se aproximar muito do futebol colombiano e do futebol equatoriano, que eu reputo como futebol com as características técnicas e físicas que podem contribuir muito para o crescimento da performance das nossas equipes. E eu deixei no Atlético uma escola montada em Medellín e já um jogador, Edwin, 16 anos, jogando no Atlético, um jogador inclusive muito bom. E eu tenho muitos contatos na América do Sul e eu pretendo ajudar o Vitória a criar essa integração e isso tudo é função do diretor de Relações Internacionais. Não será do diretor de futebol. O diretor de futebol ele vai passar a dar suporte ao diretor de Relacionais nas questões específicas e técnicas que o diretor pode não conhecer e não deve conhecer. Ele precisa ser um homem de mercado, certo? O Vitória precisa ter pessoas de mercado, certo? Esse cara tem que ser um cara de mercado. Se ele puder conhecer da mecânica do futebol, vai ajudar no trabalho dele. Mas ele, essencialmente, tem que ser um homem de mercado para desbravar e poder fazer a marca do Vitória voltar a ser conhecida, porque na nossa época era muito conhecida, principalmente na Europa. Ok, agora o candidato Ricardo Davi tem 1 minuto e meio para fazer o seu comentário. Ok. Só uma coisa engraçada que o Paulo fala assim, né, que o diretor de futebol, eu pensei que você queria ser presidente, Paulo, mas tudo bem. Repare, a internacionalização, na nossa visão, ela tem 3 objetivos. A primeira é, obviamente, expor os nossos produtos lá. Nós precisamos expor, né? Nós vamos ter uma base formando, e essa base tem que gerar para o time principal, obviamente, compor o time principal, vender aqui no mercado, óbvio, também, mas também vender lá fora.
É importante que nós saibamos fazer isso com competência. Segundo, é o contrário. É você estar monitorando os mercados, alguns mercados emergentes, porque não adianta a gente ficar esperando um grande jogador africano, por exemplo, se sobressair, que ele vai ser identificado, ele vai ser abduzido, obviamente, pelo poder econômico das grandes agremiações do mundo. Você tem que identificar ele ainda na sua nascente. Então, é esse olhar, esse periscópio contínuo em cima de mercados emergentes é fundamental. E terceiro, é através de parcerias, através de associações, de convênios, levar os nossos times para jogar em mercados que deem maturidade ao nosso atleta, isso é importantíssimo. Então, esse departamento será criado, né, tenho particularmente experiência com isso, na minha vida empresarial, tenho uma associação com franceses, alemães, espanhóis, e isso eu já tenho uma experiência nessa área, e vou levar isso para o Esporte Clube Vitória. Para o candidato Ivan de Almeida e depois o comentário do candidato Paulo Carneiro. A gente tem observado contratação de treinadores e de gestores de futebol que chegam aqui e dizem como vai ser o plano de trabalho do clube e não recebem um plano de trabalho do clube. Caso você vença, Ivan, na sua gestão, como vai ser a contratação de gestor, treinador? Eles vêm com carta branca? Como será? Bom, ao longo dos últimos anos, nós temos percebido que os técnicos do Vitória têm sido contratados para exercer exatamente esse papel, de vir organizar o clube. Isso é um erro. Por isso que nós estamos, a cada tempo, a cada momento, nós estamos passando para trás. Por quê? Porque cada técnico fica aqui 2, 3 meses, traz a metodologia dele e vai embora. O que nós estamos, o projeto nosso é estabelecer um futebol organizado dentro do clube, aonde o técnico venha se adequar a isso aí. Cada técnico tem que se adequar ao modelo de trabalho que nós temos aí. Nós vamos ter, na divisão de base, nós vamos ter uma estrutura funcionando, inclusive vamos criar uma fundação para que ela possa ser mais ágil em determinadas relações de comércio. Também nós vamos ter no profissional, um profissional qualificado, preparado, onde possa utilizar todas essas técnicas utilizadas no mundo inteiro. Isso aí não é novidade para ninguém, essas técnicas modernas de contratação de atletas, isso não é, inclusive Paulo fez uma explanação sobre esse assunto, na verdade isso é uma coisa que todos já têm conhecimento. O que precisa hoje é um gestor que possa efetivar a implantação desse modelo, com uma equipe preparada. Não adianta estar aqui falando que vai fazer e não ter uma equipe, não ter um trabalho. Aqui eu estou vendo alguns discursos, por exemplo, onde as pessoas estão confundindo o gestor, o presidente, com um gerente de futebol. Vale no momento que a pessoa quer fazer a apresentação vamos dizer assim, de plano para atleta. Mostrar até conhecimento de campo. Mas um gestor mesmo, ele tem que identificar, que enxergar no mercado, isso eu não estou falando do mercado local, não, eu digo do mercado internacional mesmo, o que há de melhor e trazer para o clube. E essa estrutura tem que ser criada de tal forma que o técnico, ele tem que se adequar ao clube. Não adianta a gente estar contratando jogador de futebol aqui, como fizemos agora, contratamos quantos jogadores esse ano? Quer dizer, o custo, o orçamento do clube vai todo por água abaixo. Então, depois diz, o clube está gastando muito, não tem dinheiro. Porque tem muitos jogadores que nós estamos contratando, ele nem entra em campo. Então, está faltando essa estrutura. Outra coisa, a estrutura de saúde do clube também está fragmentada. Ela tem que estar sincronizada com a área de futebol. Hoje, por exemplo, ela é separada. Nós vamos colocar ela integrada, fazendo parte desse processo. Então, se a gente tem a parte de equipamento atendendo, utilizando os mais modernos métodos de prospecção de atleta e de busca de atleta, quanto mais a gente tiver isso e tiver internamente um modelo em que possa, a parte de saúde, atender aos anseios do corpo diretivo da parte de futebol, nós vamos ter muito essa diminuição de erros. Então, nós passamos hoje por uma faixa muito grande de erros.
uma faixa muito grande de erros, por conta disso, a falta de utilização desse equipamento. A modernidade hoje, ela chegou, não foi só para o futebol, não, para todas as áreas. E o Vitória não pode ficar se apequenando, não pode ficar atrás disso, ela tem que ir atrás. Eu tenho como exemplo, a minha empresa. Eu, a semana retrasada, assinei um contrato no Chile, utilizando métodos modernos na minha área, nessa área da minha empresa. Então tem que se fazer isso mesmo. A gente hoje está vivendo num mundo de malha. E quem ficar fora dessa malha está fora. Vai ficar cada vez passando para trás. Nós não queremos disputar as últimas posições do campeonato. Queremos estar na frente. E para isso temos que estar exatamente avançando com pessoas qualificadas. Muito bem, agora Paulo Carneiro tem 1 minuto e meio para o seu comentário. Realmente eu não entendi nada que o Ivan falou aí, viu? Mas eu vou tentar explicar. O modelo, o que se pratica no futebol brasileiro ainda, em 90% dos clubes, é o modelo onde centraliza nas ações e na experiência e no expertise do treinador. É assim, Muricy até outro dia treinava no Flamengo, era assim. Certo? Existe uma classe nova de treinadores e de gestores que estão estudando muito, inclusive na Europa, e que estão trazendo para o Brasil alguns métodos diferentes. Então, essa história que o Ivan está dizendo aí, de que o treinador tem que se adaptar ao clube, primeiro o clube tem que criar seus padrões. E para criar seus padrões, ele precisa de metodologia, de treinamentos individuais e coletivos, até você definir um padrão. Porque não é fácil você contratar um treinador e dizer assim, olha, o meu modelo é esse aqui. Certo? Você tem que estar preparado para recepcioná-los e ele entender e apostar no seu projeto. Não é? Eu já tenho treinador quase contratado. Não posso contratar porque não fui eleito, só vou ser eleito dia 15. Mas tenho certeza que são pessoas completamente adaptadas depois de horas de conversa. 10 segundos. Certo? Então, eu quero chamar a atenção de que eu estou trazendo um modelo para a instituição, não é para mim. Certo? E os senhores vão gostar. Todos, Tempo até os meus esgotado. adversários aqui estão começando a gostar, que já estão usando algumas das Tempo esgotado, coisas que eu candidato. falo. Bom, pergunta para Ricardo com o comentário do candidato Ivan de Almeida. Há muito tempo o Vitória, eu tenho que ser obrigado a concordar com o Paulo Carneiro, onde o Vitória forma até atletas, mas não revela bons jogadores. Há muitos anos. E a política de contratações tem sido um tanto quanto atrapalhada. O Vitória parece que anda em círculos, trazendo sempre os mesmos jogadores, esperando resultados diferentes de jogadores que a gente já sabe até onde pode ir. Então, minha pergunta é bem simples. Na sua gestão, caso eleito, qual será a sua política de contratações com relação ao uso da divisão de base para o Vitória voltar a ser um grande centro de revelador de craques para o futebol brasileiro? Ok, Pedro. Uma das grandes transformações que logo ao assumir farei é contratar um executivo de futebol em que ele seja responsável por todo o futebol do Vitória, tanto das divisões de base, quanto também da equipe profissional. Porque senão você cria dentro da organização, e isso é comum, interesses que eram para ser interesses convergentes, eles passam a ser interesses que, na verdade, competem entre si. O dirigente da base, ele tem a missão de desenvolver a base, formar atletas, captar, formar e desenvolver, e o executivo do futebol, no modelo tradicional, ele quer formar uma grande equipe que nem sempre ele está disposto a tolerar a necessidade de adaptação do profissional que vem da base. Isso só tem um jeito, é se você entregar a uma pessoa só essa responsabilidade. Para que, principalmente, aquela fase que é crítica, que é a fase da transição. Essa transição, ela precisa ser feita de uma maneira planejada, de uma maneira ordenada. E esse executivo de futebol tem que ser responsabilizado também por isso. Porque senão você termina tendo, dentro do mesmo clube, dois dirigentes com metas distintas, que, na verdade, o que você quer é um melhor aproveitamento, desde o indivíduo, quando é formado, até chegar na função. A outra é a utilização de tecnologia. Né? Hoje diz o seguinte, poxa, o Vitória tem softwares de avaliação de desempenho e tudo mais. Pedro, falo com absoluta prioridade do que eu estou dizendo. Não adianta você ter tecnologia
se você é um líder que não acredita nos benefícios que essa tecnologia lhe traz. Não adianta dizer, eu tenho software dos mais modernos no mundo, se você vai e traz um Henrique, que nem jogou, acabou o contrato dele, vai embora. Qual foi o critério? Obviamente, essa equipe de avaliação de desempenho, que é uma das primeiras coisas que farei quando chegar, é saber dela. Qual é a avaliação dos atuais atletas? Eu jamais vou dizer, não tenho interesse nesse ou no outro atleta. Porque pode ser que tenha algum atleta que não tenha tido, nesse período agora, um bom desempenho, mas que está identificado. O que é que tem que ser desenvolvido nele? E também, o que é que eu vou fazer para buscar novos atletas? O primeiro órgão a quem eu vou consultar é exatamente esse departamento, acreditando que ele está fazendo o uso adequado dessa tecnologia, que jogadores estão sendo monitorados, que os scouts estão sendo efetivamente levados em consideração. É possível até que tenham havido indicações e boas indicações, e isso não ter sido obtido reverberação dentro da diretoria. Por isso que, para você liderar num processo, você tem que acreditar nas pessoas, você tem que capacitá-las e, obviamente, dar oportunidade para elas participarem do processo. Esse departamento, né, de análise de desempenho e inteligência de mercado, ele terá essas duas funções: avaliar o desempenho dos atletas que você tem, desde o atleta da base até o atleta profissional, mas monitorar no mercado aqueles atletas que estão em ascendência. E aí vai assim, um conhecimento muito específico de estatística. Eu tenho uma enorme sensibilidade, por engenheiro de formação, obviamente tem uma facilidade disso. Você tem que pegar a taxa de crescimento em determinadas habilidades. Quando você percebe que um atleta que está sendo monitorado, ele apresentou evoluções mais rápidas em fundamentos, está na hora já de você colocar esse atleta no radar e trazer ele. Porque se esperar ele decolar, ele vai ficar caro. Trazendo ele muito cedo, pode ser uma aposta errada. Ok, Ivan de Almeida, seu comentário. Bom, o departamento de análise de desempenho de um clube, hoje, ele é essencial. Precisamos realmente lançar a mão do que existe de melhor no mercado para poder efetivar esse departamento. A relação dele é importante isso, porque não adianta a gente ter todo esse aparato se a gente não tiver treinamento qualificado para quem vai utilizar isso. Também não adianta a gente ter tudo isso se a gente não tiver uma boa equipe de gestão. Então, tudo isso faz parte do resultado que vamos buscar nesse departamento. A relação entre o clube e o mundo exterior, inclusive o mundo internacional, porque, como eu disse, hoje já é uma malha. Essa relação passa muito por essa qualidade do atleta. O atleta que nós antes estávamos produzindo, um atleta de grande... revelando, né, esses atletas que a gente estava colocando no mundo, inclusive foi na época de Paulo. Naquela época, quem estava ali era Simval Vieira. E Simval Vieira, ele foi um dos melhores reveladores de atletas da Bahia e do Brasil. Então, muita coisa tem se colocado em outra bandeira, entretanto, Simval Vieira fez esse trabalho e ele está conosco. Nós temos o apoio dele, ele vai fazer parte desse departamento, dessa organização. Não tenho dúvida que Davi Luiz, todos esses jogadores que vocês conhecem, eles foram buscados por Simval Vieira, foi prospectado por Simval Vieira, e muita gente tem se arvorado de dono dessa situação. Mas isso não é a questão de discussão. A questão de discussão é dizer o seguinte, que um profissional bem qualificado... Tempo esgotado, por favor. Esse é o quarto e último bloco, também com duração de 30 minutos, e será da seguinte forma: candidatos perguntam para candidatos. No sorteio, realizado com a anuência dos coordenadores das chapas, primeiro pergunta Davi, o segundo Ivan e o terceiro Paulo Carneiro. O candidato que pergunta terá 1 minuto para expor a sua questão. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder. Cada pergunta terá direito a uma réplica de 30 segundos e cada resposta terá direito a uma tréplica de 1 minuto. Portanto, quem começa é o candidato Ricardo Davi. Paulo, é do conhecimento de todos, né, durante a sua passagem, o reinado aí de 17 anos, o difícil relacionamento que
que o senhor teve com profissionais de imprensa, jogadores, funcionários, chegando em muitos casos até agressões físicas. Mas o senhor fala hoje da necessidade de implantação de um programa de coach desportivo, de aprimoramento psicológico. O senhor poderia nos explicar como proceder para implantar esse programa? Não, tranquilo. O programa está escrito. Esse programa começa com uma pesquisa profunda das raízes do futebol do Vitória. Depois com uma avaliação profunda do atleta, dos seus movimentos. Tudo isso vai ser monitorado e o programa terá atividade no turno e no contraturno, certo? Ele envolve tanto a parte técnica quanto a parte física. Você tem um coach, tanto que vamos ter 2 profissionais, um na parte técnica e um na parte física, cuidando desse programa de aperfeiçoamento dos movimentos do atleta. Nós acreditamos que esse programa, intensamente avaliado, repetido em todas as categorias, vai transformar o atleta do Vitória, independente da sua característica técnica. Quando ele chegar ao nível de passar pela transição, ele já estará numa condição física, técnica e psicológica ideal para exercer o trabalho dele no alto nível que o clube vai exigir. Tem mais um minuto. Mais um minuto. Esse programa é um programa que é bem desenvolvido em muitos clubes, não no Brasil, mas fora, mas é um programa que vai mudar. Nós vamos educar o atleta à prática de futebol, não ensinar, educar. Ele vai ter aulas de futebol, ou seja, é um grande programa que em 3 minutos, 4 minutos é difícil de expor. Eu estou passando em linhas gerais a forma como ele vai ser conduzido e os resultados que a gente vai buscar neles, certo? Não é mais possível, certo, a gente hoje assistir futebol com tanta pobreza de informações técnicas e táticas como a gente viu no último Campeonato Brasileiro. 10 segundos. Então, esse programa é justamente para devolver ao futebol brasileiro o seu desenvolvimento e a sua formação, que tem caído incrivelmente em todo o país. Tempo esgotado. O Davi tem 30 segundos para a réplica. Paulo, seguramente um programa desse de coach, que requer um aprimoramento do atleta, requer absolutamente a condução de uma liderança que entenda de aspectos psicológicos que impedem o atleta de ser condicionado. O indivíduo muitas vezes não aprende porque ele tem bloqueios psicológicos. E eu, Paulo, lhe considero uma pessoa altamente inabilitada para conduções de processos psicológicos. Não é do seu perfil, você tem outras vantagens, mas a condução psicológica lhe falta. Tempo esgotado. É verdade. 1 minuto. É verdade. Dê uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro do Atlético, você vai ter a resposta. Eu não preciso falar. Eu só apresento os fatos. Essa história de que porque eu tive problemas com a imprensa, certo? É preciso conhecer cada caso. Falar de forma genérica, né? Tem gente aí que merece mesmo ter os problemas, sabe? E eu não vou, e se precisar, repito. Isso não quer dizer que eu não seja equilibrado, não. Eu trabalhei no futebol 17 anos, estou no mercado desde 1988 como engenheiro, muito antes como engenheiro, desde 1977. Portanto, eu não tenho problema nenhum de relacionamento, certo? Você vai ver, pode olhar nos vídeos a quantidade de atletas que se manifestam me apoiando, você vai ver se essa relação é boa ou ruim. São contra fatos, não há argumento, Ricardo. Não adianta essa historinha de psicologia, de coisa, que você não vai conseguir convencer ninguém. Ricardo, começamos o debate falando de democracia. No entanto, de um lado, temos um candidato que é conhecido pelo seu autoritarismo. Já agrediu profissionais de imprensa, cometeu atos de racismo contra jogadores negros formados na base e se perpetuou no poder durante mais de 15 anos. E do outro, você, que até há pouco tempo atrás se dizia contra a eleição direta e propõe um conselho proporcional misto. Você pode explicar como seria esse pseudo-conselho proporcional e dizer como pretende implantar a democracia no clube, já começando dessa maneira? Ivan, eu manifestei o meu repúdio
àquele modelo de eleição direta que estava sendo implantado no nosso adversário, onde, de uma maneira tendenciosa e viciada, permitia que o indivíduo se associasse num dia anterior da eleição e votasse no dia seguinte. É óbvio. Imagine hoje você aí, apoiado por sindicatos e tudo mais, tivesse essa oportunidade. Todo mundo ali do sindicato se associava antes, no dia seguinte, obviamente, vão eleitos sem nenhuma dúvida. Obviamente, interferência do poder econômico não pode existir. Naquele momento, eu me manifestei completamente contrário àquele modelo que estava sendo implantado e sou contra este modelo. As cláusulas de barreira são absolutamente necessárias para que nós tenhamos o exercício pleno da democracia. Isso não tenha dúvida disso. No modelo de estatuto que nós apresentamos ao presidente atual do Conselho Deliberativo, que te apoia, está lá. Essa versão, é pública, onde mostra um conselho proporcional, na proporcionalidade que você, como professor, conhece. Tem 200, 60% a chapa, 120 membros da chapa que teve 60% dos votos. A outra chapa teve 20% de 200, vai ter lá 40 membros. Ou seja, é uma proporção direta com relação de votos, porque entendemos que esta é uma maneira de representar de acordo, efetivamente, com quem votou. Ok? Ô, 30 Ricardo, eu segundos, acho que Ivan. está havendo algum equívoco. Porque, primeiro, nós que defendemos essa eleição direta proporcional, a convencional. E outra coisa, eu, sinceramente, nunca vi você fazer nenhuma intervenção no Conselho Deliberativo do Vitória, nem apoiando, não sei nem que posição você estava, e poucas vezes te vi lá. Aliás, eu acho que eu nunca te vi lá no Conselho, eu acho que vi uma vez só no Conselho. Como é que você sabe de tudo isso, se você não está participando do dia a dia da vida do clube? E mais, pode ficar certo que eu votei contra esse modelo que foi apresentado, sim, claro que eu votei contra. Tempo esgotado, porque Ivan. Tempo esgotado. Um minuto para a tréplica, Ricardo Davi. Ivan, a participação nos conselhos deliberativos, elas são registradas, né? Se você tiver o cuidado de presenciar ter acesso a elas, você vai ver que eu sempre estive presente no conselho. Obviamente, eu tinha uma atuação primeiro como diretor de planejamento, depois como diretor de marketing, era a minha atuação naquela época. Agora, falar em democracia, Ivan, quando você se apresenta como objetivamente um candidato de partidos políticos, quando você me acusa de laranja, olhe bem quem é que se parece mais um laranja. Laranja é aquele que é usado para representar interesses de terceiros. Então, você se parece mais com isso. Você, efetivamente, é alguém que está ali representando outros interesses que não eu. Isso não é democrático, Ivan. Democrático é fazer o que eu estou fazendo, colocando as minhas ideias. Como é que você pretende proteger o mecanismo de solidariedade do Vitória, que é uma receita importante que, ao longo dos anos, de atletas formados por nós, o Vitória até o ano passado, agora mesmo ganhou da venda de Davi Luiz para o Chelsea, do retorno de Davi do Paris Saint-Germain. Como é que você pretende proteger e o que é que você conhece do mecanismo de solidariedade, uma receita importante do futebol? não tenha dúvida que não tenha dúvida que esse procedimento da venda de atleta da base, vamos dizer assim, essa continuidade, ela vai ser acompanhada pelo Vitória. Inclusive, nós estamos propondo a criação de uma fundação que possa monitorar isso. É um processo realmente difícil, porque esses atletas eles vão estar por aí espalhados no mundo inteiro. O Vitória tem muitos atletas fora do Brasil e precisa ser acompanhados. Nós vamos ter uma fundação que não só faça um papel social dentro do clube, não só possa ampliar os laços do Vitória com o Estado e com o município, como também possa acompanhar esses atletas. Não só isso, há essa fundação que nós vamos propor, porque, na verdade, nós não podemos criar, nós vamos propor a criação dela ao Conselho Deliberativo, e esse Conselho Deliberativo que vai encaminhar a GE a criação dessa fundação. É uma fundação que terá todo o mecanismo que possa acompanhar esse procedimento. Eu acho que eu tenho que voltar para a escola para entender o que eu ouvi nesse momento. Eu perguntei uma coisa e ele me respondeu, tem a ver fundação com acompanhamento de mecanismo de solidariedade. Então, deixa eu lhe orientar. Você não é obrigado a saber mesmo, não. Isso é de quem está no futebol há muitos anos. O mecanismo de solidariedade é um mecanismo que a FIFA criou para proteger o clube formador. Dependendo da quantidade de tempo que o atleta passa no período entre 13 a 22 anos, que é o período de formação entendido pela FIFA, e a Lei Pelé
é errada, porque ela considera de 14 a 20 anos e a FIFA considera de 13 a 22. Tempo esgotado. Ele tem um tempo para... Eu não vou esgotado. conseguir explicar para ele. Paulo, Então, você vai continuar falando de fundação aí, vai ser duro. Paulo, infelizmente, você mais uma vez está equivocado. Eu respondi exatamente o que você perguntou. E você normalmente usa esse jogo. Esse jogo não cola, Paulo. Na verdade, essa explicação que você está dando aí é uma explicação que não precisa ser dada. Todo mundo conhece isso. Toda transferência de atleta, o Vitória tem uma parcela disso. Então, eu não estou entendendo. Agora você cria esse movimento, essa coisa equivocada. Entendeu? É isso que eu expliquei. Você sabe muito bem. Eu não tenho que explicar aqui o que tem escrito, que todo mundo pode ter acesso, Paulo. Eu estou dizendo como vai funcionar o controle. Foi isso que você perguntou. Ivan, a diretoria do Vitória demorou até a informar, mas ela informou que o clube aderiu ao Profut. Aderiu ao Profut. Tá? Juntamente com outros 19 clubes brasileiros, só o Palmeiras não fez essa adesão dos clubes que disputam a Série A. Né? O senhor saberia informar, pela importância e relevância desta nova lei, que obrigações e vantagens, né, o clube tem por ter aderido ao Profut, principalmente se o senhor tem consciência das responsabilidades que, ao assumir como presidente, o senhor terá para a permanência do Vitória dentro do que rege o Profut? Sem dúvida. Eu acho que o Profut foi uma das leis mais importantes criadas pelo futebol brasileiro. Inclusive, o Profut, se você parar para analisar, ele nivela, ele tende a nivelar os clubes, porque muitos clubes faziam muitas contratações absurdas no sentido financeiro, e depois não podia pagar os atletas. Então, a partir do Profut, você vai ter um equilíbrio dessa, vamos dizer assim, essa tomada de decisão de fazer esses investimentos altos. Então, cada clube vai ter que se policiar melhor o seu orçamento. Outra coisa também é que existem mecanismos, tipo as certidões, que são obrigatórias de entregar, ainda tem a questão o que pode afetar no clube, até com decência, claro, caso não tenha sua parte financeira. Então, o Profut foi um mecanismo criado que eu acho que tem uma garantia de proteção, até eu diria, para os menores clubes. Porque os menores clubes, hoje, eles vão começar eles já têm pouca receita, e os maiores clubes começam a fazer esses absurdos. Então, eu acho que o Profut é um instrumento que tende a ter alguma coisa em termos de aperfeiçoamento, vai ser aperfeiçoado, porque tem algumas deficiências, porém, o que está aí hoje, eu acho que já é um grande avanço no futebol brasileiro, para a modernização do futebol brasileiro, inclusive para ele entrar no cenário nacional. O futebol brasileiro, nós criticamos muita deficiência do futebol brasileiro, e eu acho que o Profut é um dos elementos reguladores do próprio futebol como um todo. Ivan, eu fiz essa pergunta a você porque você costuma delegar muito, né, as coisas que são lhe perguntadas, isso vai ser feito através de outra pessoa. Que eu digo a você, não delegue isso não, porque você, como gestor, está sendo responsabilizado até com seus bens pessoais. Cuidado para que interesses de terceiros não sejam realizados através de você, porque a responsabilidade é pessoal e intransferível do gestor. A ele cabe. Você não pode efetivamente deixar de se preocupar com isso, não delegue para ninguém. E cuidado para não ser usado, porque senão você vai ser penalizado. Um minuto, Ivan. Na verdade, o setor financeiro de qualquer empresa, o presidente tem que estar muito próximo. Porque antes do Profut já existia, inclusive, aquela questão do FGTS, exatamente, mania. Então, uma série de instrumentos que o governo utilizava. Já existia isso. O que acontece é que muitos presidentes de clube realmente fez errado, delegou a terceira e não acompanhou. Isso tem que ser acompanhado de perto, toda a parte financeira. E o governo, cada dia mais, ele é eficiente na cobrança. Até com os instrumentos hoje que tem a nova tecnologia, isso facilita o controle. Antes não tinha nada controlando, então faziam de qualquer jeito. O candidato Ricardo Davi, ele, especialista em marketing, ele fazia parte de uma diretoria que ficou marcada por ter criado uma camisa comemorativa do rebaixamento do clube para a Série B em 2014.
você, que até conhece dessa questão do rebaixamento, um pouco, você passou por isso também, que ocorreu na sua fase esses rebaixamentos. E finalista brasileiro também. Não, tudo bem, eu sei que teve outras fases suas, mas você, que eu até acompanhei, vi ali o que acontecia no clube, eu me pergunto o seguinte, no seu caso, o que é que você orientaria, em vez de criar essa questão aqui dessa camisa comemorativa, o que é que você... Orientaria o quê? O que é que você orientaria? Sua produção está muito mal preparada que você. Não, ao seu setor de marketing. O que é que você orienta? Você, inclusive, Paulo, você se coloca na condição de diretor esportivo, né, diretor de futebol, se coloca aí também de marketing. Aí eu estou querendo saber de você. Esgotado. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Eu preciso lhe dizer que em 97 eu ganhei o título na Bahia de homem de marketing do ano, pelo meu trabalho na formação de atletas, pela parceria que eu fiz com a Unicef. Você nem sabia o caminho da toca naquela época. Então você precisa ter cuidado quando fala comigo, porque eu sou a história viva do clube, junto com outros rubro-negros. Você vai estar entrando na história. Eu respeito, sempre você tem que ter cuidado quando você falar comigo, porque quando você fala eu já sei até a sua resposta. Tá certo? Você está querendo fazer em tom jocoso essa questão de rebaixamento. Eu já lhe disse no programa da outra empresa de televisão, de que você tem que se lembrar que eu ganhei 95% de todos os títulos da história do clube. Você esqueceu disso? Certo? Que tipo de camisa você quer fazer para isso? Eu construí esse patrimônio todo. Você pode olhar o estádio, o centro de treinamento, a concentração Vidigal Guimarães, certo? Então, tudo, a reforma da concentração da base, que eu botei o nome de Pirinha, o saudoso presidente, ou seja, os campos, eu botei o Vitória no Clube dos 13. Você quer que camisa para isso? Você quer fazer com que camisa? Agora você está fazendo com brincadeira, porque... Sabe por que eu fui rebaixado? Porque eu estava lá trabalhando, certo? Você nunca trabalhou, você nunca vai poder ser rebaixado, tá certo? Você não vai ganhar a eleição, vai continuar sem ser rebaixado. Essa é a diferença entre nós dois. Você está começando uma tentativa de ser dirigente. Da última vez você sentou com Alex Portela 10 minutos e abandonou a sua posição de candidato. Então, um dia você vai poder ser um histórico dirigente. Por enquanto, você é uma promessa duvidosa. Ivan de Almeida tem 30 segundos para a réplica. Bom, Paulo, eu acho que você fugiu da resposta. Eu acho que você... Não fugi não, rapaz, eu vou falar o que todo mundo já sabe. Tudo bem. Mas eu diria o seguinte, você quando fala que teve 95% de aproveitamento do clube, você como engenheiro, então você não sabe fazer conta. Porque você, de 2000 a 2005, Paulo, foi só perder, 2000... Posso interromper? Minutinho, deixa ele concluir, Paulo. Você, de 2000 a 2005... Eu fui tetracampeão invicto. Paulo, um minuto, Paulo. Você, de 2000 a 2005... Um minuto. Silêncio, plateia. Ô, Paulo, silêncio, de 2000 silêncio. a 2005... Um minuto, Ivan. Silêncio. Peço que o candidato aguarde o outro candidato se pronunciar para fazer a sua exposição. Por gentileza, Ivan. Pode dar 2 minutos 30 segundos. 30 eu só segundos. quero colocar as coisas em termos reais. Você, como engenheiro, você sabe fazer conta. Falar em 95% de aproveitamento é um absurdo aqui. Aqui tem muita gente que sabe fazer conta. É tripudiar em cima da gente, Paulo. Então, na verdade, não tem esse índice todo, não. Você tem um índice muito baixo. Tanto é que, quando o Vitória foi para a Série C, da forma que você saiu do clube, foi por causa do seu rendimento. Na hora que você saiu, ficou procurando... Tempo candidato, tempo esgotado. 1 minuto de tréplica para o candidato Paulo Carneiro. 1 minuto. Ivan, quando eu cheguei no Vitória, o Vitória tinha 9 títulos em 90 anos. Sabe fazer conta? Quantos percentual dá isso? Dá 0, alguma coisa, não é não? Quando eu saí do Vitória, sabe quantas vezes eu fui campeão juvenil? Sabe? Eu não vou lhe dizer, você vai pesquisar. Sabe quantas vezes eu fui campeão infantil no estado? Sabe? Sabe quantas vezes eu fui campeão sub-20? Sabe? Sabe se eu fui campeão do mundo sub-15 contra o River Plate em Berlim, você sabe? Ou não sabe? Então se você quer transformar esse debate numa brincadeira, a gente brinca, não tem problema nenhum. Agora, eu ganhei porque eu trabalhei, eu e minha equipe. Certo? Não adianta você negar se é 95, 90, com certeza. Porque, e de 2002 a 2005, eu ganhei
4 títulos seguidos estaduais, inclusive o último invicto, ganhando de 6 do Bahia. Você está esquecendo que eu ganhei 2002, 2003, 2004, 2005. Está esquecendo disso? Então, sabe qual é o problema? É porque vocês estão querendo desfazer de um trabalho que fez o Vitória chegar aqui hoje. Tempo esgotado, Esse é que é o candidato, problema. tempo esgotado. Ricardo, qual será a sua estratégia na próxima negociação do direito de TV do Campeonato Baiano? Como sugere que seja conduzida essa negociação? Paulo, essa será uma das negociações, talvez que haja uma necessidade, eu acho que talvez seja a única necessidade da gente fazer com o nosso rival, porque sozinho, talvez não tenhamos esse êxito, isso será preciso negociar efetivamente com o nosso rival para a gente ter a força, né? Nós temos hoje um valor insignificante para a exposição que nós demos. O Campeonato Baiano hoje, ele só é interessante para a Federação Baiana de Futebol, mais ninguém, ele não é interessante para o Vitória e nem para o nosso rival. A gente precisa, obviamente, eu hoje não conheço o último contrato, eu não sei quais são os pontos da última negociação, mas entendo que da forma como ele está sendo feita, só tem um único entidade privilegiada com o Campeonato Baiano, que é a Federação Baiana de Futebol, né? O Vitória precisa sentar efetivamente com o nosso rival, tem que ser, porque nós dois, juntos, nós podemos mudar efetivamente esse formato, de modo a que ele seja muito mais favorável. Nós temos uma exposição gigantesca, o principal canal de maior audiência na Bahia, e este retorno para a gente, ele é insignificante. Não só ele, obviamente, perguntou o Campeonato Baiano, mas isso se estende também a nível global. A gente precisa ter um modelo mais parecido com o futebol inglês, onde a gente tem aí uma distribuição mais equânime, mais justa, mais democrática. Efetivamente, é uma das bandeiras que faremos ao assumirmos a presidência do Vitória. Eu queria ajudar você, Ricardo, dizer que o problema nosso é justamente o monopólio dos direitos de televisão, certo? Enquanto não se criar um processo democrático, que está muito em voga aqui, certo? De concorrência, nós não vamos melhorar esse preço nunca. Enquanto nós estivermos negociando sempre com a mesma instituição, sem criar um processo de concorrência, certo? Aberta, nós não vamos mudar. Certo? Enquanto os clubes não tiverem um especialista em convergência de mídia com o futebol, nós não vamos ser capazes de negociar, porque nós não entendemos o suficiente para negociar. 1 minuto de tréplica para Ricardo Davi. Não, eu concordo exatamente com isso. A gente precisa ter mais força nessa negociação. A concorrência que já ocorreu em outras áreas, né? Nós temos a entrada aí hoje, antigamente só um canal era quem negociava os direitos televisivos. Já tivemos aí o rompimento dessa ordem, e isso está sendo muito importante. Muitos clubes que tinham contrato com o detentor que monopolizava passaram a ter melhores negociações pelo fato dessa concorrência aparecer. Eu sinceramente, vejo nisso uma grande oportunidade também e, obviamente, unir aquelas pessoas que serão afetadas por essa nova regra. Ok, eu agradeço o espaço, tenho feito um esforço gigantesco para poder me inteirar de todas as necessidades que o Vitória precisa, por não ter acesso. Isso torna o trabalho nosso exatamente um trabalho árduo, mas temos a certeza que com o que construímos até agora, com a publicação das nossas propostas, com o que fizemos enquanto estivemos como diretor do Vitória, a minha proposta é trazer algo novo, a minha proposta é trazer algo diferente, pautado na minha experiência que eu tenho como empresário, de sucesso, na minha experiência que tive com o futebol, e eu quero ter essa oportunidade. Eu não tive 17 anos para mostrar trabalho e quero ter 3 anos para poder mostrar algo diferente para o torcedor do Vitória. Com democracia, com o uso de tecnologia e, principalmente, com a maior participação de você, torcedor. Porque é esta maneira que eu encaro como deve ser a administração de um clube moderno. Você, torcedor, neste momento está tendo a oportunidade de fazer uma avaliação
das pessoas que vão dirigir seu clube, nosso clube. A chapa Vitória do Torcedor vem traduzindo essa bandeira em avanços, em vitórias, e hoje ela está aqui hoje representando um ar de democracia para o clube, um ar de transparência para que você possa participar efetivamente da vida do clube. Todas essas gestões que ocorreram aí, ocorreram sem a democracia, sem a utilização da democracia. Nós temos na vida ciclos. Eu entendo que para esses outros concorrentes já tiveram seus ciclos. Porque Ricardo Davi é o mesmo que Falcão, o mesmo participou da administração de Raimundo. Paulo Carneiro também já teve sua oportunidade, fez o trabalho dele, apresentou, que vocês podem julgar. Não vou julgar aqui se foi bom ou foi mal, mas vocês podem julgar. Já fez a apresentação. Tempo esgotado. Eu quero aproveitar esse último debate para deixar uma mensagem clara de que nós estamos entrando nessa eleição não num processo democrático. O clube está extremamente desunido pela falta de respeito entre seus pares, certo? Isso é muito claro e já vem de muito tempo, as reuniões de conselho, com retirada de microfone na mão dos conselheiros, ou seja, o clube está desunido, desagregado, certo? Eu acho que a minha missão, além de cuidar do futebol, que eu conheço, eu espero juntar esses cacos e que essa vaidade, essa inveja que acompanha a história desse clube possa se transformar numa coisa só, que todos caminhem para que o Vitória possa sair dessa estagnação, possa dar um grande salto de qualidade. Eu entro nessa eleição confiante na Vitória, vamos ganhar, mas eu, de alguma forma, quero deixar aqui uma mensagem de tranquilidade para que todos os rubro-negros possam sonhar com Vitória melhor. Tempo esgotado. E assim a gente conclui o nosso debate de Leões, agradecendo a presença dos coordenadores das campanhas, ao Glauber Guerra, que representa o site Bahia Notícias, o Wilton Matos, representando a Rádio Sociedade da Bahia, Pedro Santos representando o Bar Futebol Clube, lamentando a ausência do candidato da chapa Vitória Cada Vez Mais Forte, Raimundo Viana, e agradecendo a participação de Ricardo Davi, representando a chapa Vitória de Todos Nós, Paulo Carneiro, a chapa Vitória Gigante, e Ivan de Almeida, representando a chapa Vitória do Torcedor.